É um prazer poder estar com vocês, voltar aqui a esse lugar, junto com os irmãos. Para mim é uma alegria imensa, né? Eu queria, antes de começar a falar, com permissão do pastor Luzarte, que disseram para mim que o pessoal aqui de Piedade é bonito, esse povo aqui é lindo, só que eu tenho um astigmatismo e vocês estão muito longe. Aí eu queria pedir gentilmente àqueles que puderem, que não estiver fugindo do ar-condicionado por causa de sinusite, rinite, vem mais para frente um pouquinho. Tem muita gente que está lá atrás. Eu sei que tem uma galera que está lá atrás. Às vezes é porque precisa do telefone. Eu lhe garanto que Deus não vai falar com você por telefone, pelo menos agora. Então, se você puder vir para cá. Aqui no meio tem um bocado de banco. Desculpe, pastor Luzarte, é porque disseram a mim que o povo aqui era bonito, eu quero ver. Eu só vi alguns. Aí eu queria ver de mais perto o resto para comprovar que não mentiram para mim, que o povo aqui é lindo. Amém? Mais alguém que ainda quer vir mais para frente? Aceitar este... Alguém deixou um celular aqui num banco. Então, se você não sabe onde está seu celular, está aqui. Achou? Pronto. Amém? Pronto. Agora que vocês estão mais perto, deixa eu dizer para vocês. Eu já tinha visto que vocês eram bonitos. Só que vocês estavam muito longe. Eu estou acostumado com sala de aula, e na sala de aula a gente fica muito perto. É quando chega na igreja que eu vejo os irmãos sentados lá atrás, fica angustiante. Parece que os irmãos estão com medo do pregador. Eu lhe garanto, você lá atrás ou aqui na frente, eu não vou diminuir. É esse tamanho mesmo. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, no capítulo 5. Eu hoje não vou fazer uma exposição bíblica. Se você já me viu pregar em algum lugar, você sabe que eu opto por essa forma de pregação, mas hoje nós vamos fazer uma exposição temática. Mas eu queria, como crente, fundamentar aquilo que eu vou dizer num texto que para nós, enquanto protestantes, é um texto áureo. Se eu fosse dar um texto para a reforma, um texto para a reforma protestante, tudo o que ela significa, eu daria esse texto. Eu usaria esse texto sem nenhuma dificuldade. Romanos capítulo 5, verso 1. Nós vamos ler os versos 1 e 2, para ficar melhor da gente entender o contexto aqui. Justificados, pois, pela fé, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém? Amados, nós já estamos sob oração, então me permitam poder já começar a nossa exposição. Eu quero, dentro do tema que me foi dado pela igreja, pelo pastor Luzarte, pensar com vocês um pouco sobre uma breve história do protestantismo, ou seja, o que aconteceu com a igreja depois da reforma, depois de Lutero, depois de 31 de outubro de
1517. O que aconteceu com a igreja? O que foi que aconteceu? Quais caminhos, né, a igreja tomou ao longo de sua história? E seria de extrema necessidade que a gente observasse isso. Quando nós paramos para pensar na reforma, né, uma das missões que se fazem importante para qualquer estudante, para qualquer crente, é nós olharmos para a reforma, 1517, Lutero, os príncipes, o protesto, mas mais do que isso, nós olharmos para os efeitos que a reforma tiveram no mundo e tem até os dias de hoje. Isso pode ser feito, irmãos, quando nós olhamos para o fato de que a reforma protestante é o evento detonador de todos os aspectos históricos que a gente chama na história ou na filosofia de período iluminista ou iluminismo. Esse período chamado iluminismo, mesmo que alguns historiadores não concordem, ele aconteceu por causa da reforma. Por que, pastor Samuel? Vamos para uma parte. A ministração hoje vai parecer uma aula de história, tá? Então eu prometo usar minhas melhores palavras para você não dormir, que eu sei que alguns cérebros só acordam depois das 10. Eu, às vezes, sou assim também. Para você ter uma ideia, irmãos, todo conhecimento durante a Idade Média, que a gente chama de Baixa Idade Média, estava contido e autorizado ou proibido pela igreja. Para vocês terem uma ideia, a igreja católica ainda tem, o que eles chamam de Codex Index Librorum Prohibitorum, que é o índice de livros proibidos, que um católico romano não pode ler. Evidentemente, a gente como protestante entende, a gente não lê tudo, mas a gente também não faz lista de livro proibido. Você, enquanto crente, usa sua inteligência, porque você é inteligente, Deus lhe dotou dessa capacidade e vai saber o que dá para fazer ou não, o que dá para ler ou não. Pastor Samuel, qual é o critério? Paulo quem determina. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Tá? Então, se houve esse período chamado de iluminismo, que é chamado por ser justamente essa era onde as ciências saíram do esconderijo, saíram da escuridão, por isso chamado de iluminismo, né, a era da iluminação científica e intelectual, foi fruto da reforma. Porque quando a reforma chega e rompe com o catolicismo, então ela rompe com tudo que o catolicismo faz e pensa que é. O que acontece então? A partir daí, movimentos começam a acontecer. Então, tudo que você, por exemplo, estudou enquanto jovem, lá no 3º ano e ainda estuda, para poder fazer vestibular e tal, os pensadores como Immanuel Kant, como Spinoza e aquela coisa toda, esses homens tinham essa influência gigantesca, mas isso foi fruto da reforma. Isso foi fruto da reforma. Né? E por que, pastor, fruto da reforma? Porque sem a reforma protestante, a ciência nunca teria saído do esconderijo e desse cativeiro que foi imposto. Então, para pensar um pouquinho mais dentro da história, aqueles 2 eventos importantes no iluminismo, que é a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, só acontecem por causa da reforma. A Revolução Industrial, que cresceu tanto, né, que mudou tanto a forma das coisas acontecerem, que faz com que seu celular tenha talvez a mesma capacidade que um computador. Quando você fala de memória, de aplicativos, você consegue ter algo gigantesco. Para você ter ideia, o primeiro computador ficava num prédio, tinha alguns gigabytes de memória, mas ficava numa sala, num prédio, ocupando um andar inteiro. Então, o meu celular tem pouca memória, eu acho que eu tenho aqui uns 64 de memória no celular, dentro de um pequeno pedaço de tábua, não sei qual exemplo eu daria, acessado por um clique.
essa desenvolvimento da ciência acontece começa lá na Revolução Industrial, onde a tecnologia vai se aperfeiçoando. Isso é fruto da reforma. Porque a reforma trouxe para nós o fato de que agora o que nós pensamos e o que nós fazemos pode ser feito à luz. Então, se por algum acaso você passou na universidade e o seu professor criticou a reforma, ou você tem um amigo católico que critica a reforma, ou você tem um professor ateu que você está na faculdade e ele disse que a reforma não foi nada disso, que Lutero casou, reformou a igreja porque queria casar, aí você diz assim, não, os efeitos da reforma são muito mais longos do que apenas o senhor está dizendo aí, professor, com todo respeito, né? Para facilitar, então, irmãos, a abordagem desse tema, nós vamos observar alguns fatos que devem servir como ponto de apoio histórico para entendermos melhor o que foi a Reforma Protestante. Então, existem alguns dados que a gente vai utilizar aqui que vão nos ajudar a fazer um mapa mental. Eu procurei essa palavra a noite toda ontem, mas não lembrei dela, agora surgiu, que coisa, não? Para você fazer um mapa mental histórico de como a reforma aconteceu, mas mais importante do que isso, dos efeitos que a reforma tiveram, né? E como ela influenciou as igrejas, né, que apareceram após esse fato, né, após 1517, após o século XVI. E assim como também a teologia que foi pensada pelos reformadores tem ajudado a igreja até hoje a combater heresias violentíssimas. Não estou dizendo aqui, irmãos, por favor, que você tem que ler Lutero, Calvino, fulano, Beltrano, para poder vencer as heresias. EBD, culto de doutrina, já vai te ajudar um bocado, tá? Mas se você tem acesso e pode ler esses homens, leiam. A história deles é fascinante, né? E com a ajuda de Deus, nós vamos pensar como a reforma influenciou também os movimentos posteriores a ela, chamados de denominações protestantes, e vamos analisar também os temas centrais que contribuíram para a reforma, que a gente chama aqui de 5 solas da reforma. Eu não vou fazer uma aula sobre os 5 solas, né? Apesar de que em algum momento seria muito importante que, quem sabe na próxima, a gente pensasse sobre esses 5 solas. Eles enriquecem muito, né, a forma como nós olhamos para certos fatos. Então, a gente precisa olhar para isso, né? E como esses pontos, né, os 5 solas, eu vou explicar para vocês depois, eles influenciaram a nossa fé como um todo. Para dar um norte para você, como assim, pastor, 5 solas? A palavra sola aqui não é a sola do sapato, não, viu, gente? A palavra sola vem do latim, que é somente. Então, os 5 solas são sola gratia, sola fides, sola scriptura, solus Christus, soli Deo gloria. Somente a graça, somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a Deus glória. Somente a graça salva, justificação acontece somente pela fé, somente a Escritura é a autoridade máxima na igreja, somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens, e tudo isso acontece para que a glória seja somente de Deus. Amém? Então, no final de tudo, como cantava o Grupo Logos há mais de 40 anos atrás, no final de tudo, Deus será louvado. Amém? Então, como o meu objetivo é falar um pouco sobre a questão dos solas, vamos começar falando um pouquinho sobre as principais denominações protestantes. Eu poderia ter escolhido muitas, mas por uma questão de tempo, porque demoraria muito para a gente falar de todas, eu escolhi pelo menos 4 que estão fincadas e que todos nós conhecemos, né? Então, para fins didáticos, nós vamos observar o surgimento das principais denominações protestantes, observando, evidentemente, um resumo, né, do seu surgimento e, quando possível,
citar até alguns nomes importantes nesses movimentos, de personagens que marcaram a história dessas denominações. Tá? Então, nós vamos observar o surgimento dos anglicanos, dos congregacionais, dos presbiterianos e, por último, nós. Qual é a nossa história? Evidentemente, irmãos, que meu objetivo aqui é fazer um resumo. Tá? O pastor Luzarte disse que passou um tempo aqui, né, estudando sobre os batistas, aqui com a igreja tinha esse objetivo, teve. Né? Se não realizou ainda, conte conosco. Vai ser uma honra poder ajudar. Porque nós temos uma história. Não, eu sou batista. O que é que isso quer dizer? Não, porque eu sou crente e posso tudo. Você não entendeu nada. Você é evidente não entendeu nada. Você precisa pelo menos ler a Wikipédia para saber que ser batista é muito mais do que isso. Tá? Vamos começar pelos anglicanos, porque, tirando os presbiterianos que vêm crescendo por fora, a origem deles vem da Suíça pela Escócia e chega aos Estados Unidos. Mas os outros 3 grupos todos partem da Grã-Bretanha, mais especificamente de Londres. Né? O anglicanismo, vamos começar com eles, né? A gente aqui conhece também como episcopais. O anglicanismo, a igreja anglicana, é uma tradição ocidental. Deixa eu só explicar isso aqui para você. Na história da igreja, nós temos 2 tradições. A tradição ocidental, ou a tradição latina, que é representada pela igreja em Roma, e temos a tradição oriental, que é a tradição grega, que é representada pela igreja ortodoxa grega. Né? E há uma diferença entre os católicos e os gregos, porque, por exemplo, os gregos têm bispos, tudo mais, também tem liturgia, tem roupa, tem vestimento. Mas uma coisa que os gregos não têm é papa. Os gregos têm bispo, eles têm um arcebispo, por assim dizer, mas eles não têm papa, nem reconhecem a autoridade do Papa de Roma. Tá? Então, uma das tradições ocidentais, nessa perspectiva, é a tradição anglicana, né? Dentro da parte ocidental. Na parte oriental, eles não tiveram muitas divisões. Tanto é que a própria reforma protestante ela acontece para combater o que se ensinava em Roma. Por exemplo, a igreja ortodoxa grega, eles não tiveram nenhuma ruptura. Do jeito que eles são, desde o começo, eles estão até agora. A igreja latina não, ela teve ruptura porque de Constantino até a reforma, se você ler qualquer livro de história da igreja, você vai ver que a podridão ela foi armazenando igual um lixão. Igual um depósito sanitário, foi só podridão em cima de podridão. Se tiver algum católico romano aqui, desculpa, mas é só ler a história da igreja. Tá? Isso não quer dizer que a reforma foi fácil de acontecer e que depois da reforma tudo foi às mil maravilhas. Não foi, nem está sendo. Mas nós temos uma saída, nós temos uma esperança. Qual esperança, pastor? De alguém que vai vir libertar? Não. Nós temos a esperança de que qualquer igreja que se subordinar à autoridade da palavra, ela vai vencer. Não existe um problema, um pecado, um erro, ou qualquer outra coisa que a igreja enfrente, que a autoridade da palavra não seja suficiente para vencer. Amém? Então, confie na palavra. Ontem estava pregando no congresso, e um pastor disse assim, pastor Samuel, eu fico preocupado porque quando Deus me usa para pregar, é só lapada. Aí eu olhei para ele e disse assim, rapaz, esse sola eu não conhecia. Eu conheço sola grátia, mas só lapada a primeira vez. Mas tem a primeira vez para tudo. E eu disse para esse irmão que o problema dele era único. Eu disse, o seu problema é um só. É porque quando você vai procurar um texto, você sempre procura um texto que quer confrontar as pessoas. E aí ele disse assim, o que é que eu faço, pastor Samuel? Eu disse, é simples. Em vez de você dedicar tempo a procurar um texto que só vai bater nas pessoas, procure o que o texto está dizendo. Se o texto for um texto de exortação, você não tem direito de consolar. Exorte. Se o texto é um texto de consolação, você não tem direito de exortar. Console. Se o texto é um texto de edificação, você nem exorta, nem consola, você edifica.
E essa é uma forma, é algo que vem da reforma. Os anglicanos, eles vêm, o anglicanismo se desenvolveu a partir das práticas da liturgia, identidade da Igreja da Inglaterra, após a reforma inglesa, não é? No contexto da reforma protestante na Europa. A tradição inclui a igreja, eu vou dar uma lidinha aqui, mas vou explicar para você de forma simples, tá? Inclui a igreja da Inglaterra e outras igrejas que historicamente estão ligadas a ela, como, por exemplo, a igreja que a gente chama de igreja episcopal, né? Por exemplo, aqui no Recife, vocês devem já ter ouvido falar do bispo Paulo Garcia. Dom Paulo Garcia é ligado a um ramo da igreja episcopal que não é anglicana, mas é a igreja episcopal carismática, que é um ramo que saiu do anglicanismo e está nos Estados Unidos, né? Apesar de ter vindo da tradição anglicana. A tradição, o termo anglicano, na verdade, tem origem na eclesia anglicana, que é uma expressão medieval latina, datada de pelo menos 1200 e alguma coisa, aonde a igreja que já estava naquela região que hoje nós conhecemos como Inglaterra, foi chamada assim apenas como uma forma de ser chamada de igreja inglesa. Então, quando fala de igreja anglicana, a palavra anglicano ali se refere a inglês, porque era uma forma de, naquela época, se referir aos ingleses. Então, é daí que vem a palavra anglicano, certo? Por isso que os adeptos da igreja anglicana são chamados de anglicanos, não é? E por aí vai. Os anglicanos baseiam sua fé na Bíblia, nas tradições da igreja e no episcopado histórico. Por isso que os anglicanos têm bispos, e tem um arcebispo, que é o arcebispo de Cantuária. Tá? A igreja anglicana vai crescendo no período elisabetano, né, quando ela se rompe, propriamente dito, do catolicismo. É um período também onde surge um movimento na igreja chamado de movimento puritano, aonde se queria uma reforma, porque não havia pureza na igreja. Os puritanos começaram a reclamar, dizendo, olha, vocês estão pregando para a gente, mas o que vocês pregam para a gente está misturado com o catolicismo. A gente não quer nada misturado com o catolicismo. A gente quer uma pregação pura. A gente não quer os nossos pastores misturados com os católicos. Aí você diz assim, é bonito o senhor dizendo isso aí com a golinha de padre. Certo? É errado. Essa golinha aqui não é de padre. O nome dessa gola aqui chama de gola clerical. Vocês conhecem a história? Vou contar a história para vocês. Na Europa, no hemisfério norte, onde era muito frio, os padres andavam comumente de batina. E eram chamados de reverendos. Para romper com isso, então, um irmão não conformista, protestante, chamado Donald MacLeod, ele teve a ideia de usar uma camisa preta com uma gola branca. A camisa preta porque ela anula o pregador, porque preto lhe anula, e a gola branca para significar a pureza da mensagem, a pureza do ministério. Pastor, ele não podia usar outra coisa porque uma gola. Essa gola, essa paleta branca aqui, que é uma tirinha de PVC, chama de clesma. E por que ela chama de clesma? Na Roma antiga, quando você era escravo, no final de um certo período de tempo, você era livre. Mas você se afeiçoava tanto ao seu dono, na verdade ao seu senhor, que você ia para a praça pública, colocava uma coleira, e essa coleira ficava lá para que todo mundo, durante 7 dias, visse você em praça pública com um prego, um cravo, do tamanho de uma caneta, mais ou menos, atravessando sua orelha, enquanto você dizia que, a partir dali, você era servo, a palavra grega é doulos, daquele senhor. É daí que vem o termo escravo de orelha furada. Porque as pessoas não sabem que esse escravo usava uma gola para identificar que era um escravo.
E é daqui que vem essa tradição. Então, quando nós, protestantes, usamos a clesma, nós ministros, nós estamos dizendo assim: nós não somos senhores, nós não somos patrões, nós não somos os donos, não somos senhores do rebanho, não somos patrões do rebanho, não somos empresários do rebanho, nós somos servos do rebanho. Isso, evidentemente, irmãos, não retira de mim, do pastor Luzarte, do pastor Daniel, ou dos evangelistas aqui presentes, dos oficiais da igreja, o critério de responsabilidade. Nem quebra a hierarquia da igreja. Se você não quer ter pastor, então você precisa procurar uma outra associação. Porque se você está na igreja, você precisa ter pastor. Até porque Deus não deu à igreja a autoridade para batizar. Essa autoridade Deus deu a específicos discípulos. Não qualquer um pode, não pode. Tá? Então, só para a gente deixar claro isso. Voltando aqui para os anglicanos, vocês me desculpem, eu vou em algum momento parar a minha leitura, fazer algumas informações como essas, porque eu acho que elas são importantes e ajudam vocês a não dormir com essa aula de história. Tá? Voltando para o anglicanismo, uma das figuras importantes, que às vezes até enturva o que foi a reforma na Inglaterra, é Henrique VIII. Henrique VIII divorciou-se da esposa dele, Catarina de Aragão, porque queria um filho homem. Ele só queria deixar a mulher mesmo. Aí usou essa desculpa e rompeu com a esposa, mas a Igreja Católica não aceitou. Até hoje a Igreja Católica não aceita divórcio, a não ser que seja pela questão do adultério, e tem bispo que diz que não. Se for a questão de viuvez ou adultério, então, até nisso eu até que acho que eles são coerentes. Mas se for qualquer tipo de divórcio que não tem uma justificativa bíblica, eles não aceitam. Assim como não aceitam a pessoa que se divorciou de forma legítima, tá? E se casou com outra pessoa casada, certo? Existem bispos e existem interpretações lá dos cânones católicos que dizem que não. Divorciado, por qualquer que seja o motivo, não pode mais fazer parte da comunhão, a não ser que seja por meio da viuvez. A coisa é bem grosseira. Só que Henrique VIII tenta fazer isso. A Igreja Católica não vai deixar isso acontecer, porque mais ou menos uns 2 séculos depois, os aragãos são responsáveis por dar a vitória ao povo da Europa, expulsando os islâmicos ali da Espanha e, portanto, do domínio europeu, né, os muçulmanos que tinham dominado a Europa naquele período, e eles expulsam os muçulmanos dali da Espanha, e a Igreja Católica volta a ter direito e domínio sobre a Europa. Então a igreja não ia deixar que os seus reis prediletos passassem por uma humilhação dessa. Então eles, na intenção de fazer Henrique VIII não desistir do seu casamento e nem perder o apoio desses reis tão grandiosos, o que é que eles fazem? Eles dizem a Henrique que não, que ele vai ser escorraçado da igreja. E é o que acontece, né? A igreja corta ele, quer dizer, ele é ameaçado, mas aí ele diz não. Eu é quem vou romper com a Igreja Católica, porque, afinal de contas, o líder máximo da Igreja Anglicana sou eu. Aí ele rompe com a Igreja da Inglaterra, apesar de que hoje já existe catolicismo na Inglaterra, tá? Mas Henrique VIII faz isso, né? E ele causa essa ruptura com a Igreja, e a partir daí vai surgindo o que a gente conhece como anglicanismo hoje. Eu não vou dizer, irmãos, que o anglicanismo, até porque seria um desrespeito histórico, uma vez que o anglicanismo deu à igreja evangélica grandes homens, que ele existe só por causa de Henrique VIII. Seria dar a um homem a razão de uma igreja que Deus não deu. Deus não dá a homens a razão da igreja. A igreja não existe por causa de homens. Deus pode usar homens como usa homens para fazer coisas extraordinárias, mas a igreja não existe por causa de homens. Então, seria um erro dizer que o anglicanismo existe por causa de Henrique VIII. Não. Já havia uma igreja protestante, uma igreja cristã na Inglaterra e uma igreja que aceitou a reforma. O segundo grupo é o congregacionalismo, né? As origens do congregacionalismo estão no movimento puritano. Lembra que eu falei que houve uma época que quando... deixa eu contar a história aqui para vocês. Depois de Henrique VIII, né,
sobe ao trono, alguns séculos depois de Henrique VIII, sobe ao trono Maria Tudor. E Maria Tudor é católica, casada com um dos príncipes da Espanha. E essa filha de Satanás, eu não tenho outro adjetivo para ela, vai e começa uma perseguição violenta contra os protestantes. Vale uma indicação, leia, compre no Kindle, na livraria, na Amazon, um livro chamado O Livro dos Mártires, de John Foxe. E nesse livro ele vai contar as perseguições que um reino católico na Inglaterra fez aos crentes, a ponto de mandar até queimar vivos bispos anglicanos, que não eram a favor do catolicismo. Mas como toda perseguição da igreja, irmãos, tem um prazo para terminar, a perseguição termina. E aí Maria Tudor é morta, executada por ordem de sua irmã, Elizabeth Tudor, ou Elizabeth I, chamada também de Rainha Virgem, porque nunca casou. Inclusive, você que já foi nos Estados Unidos, ou que pretende ir, nos Estados Unidos existe um estado que é nomenclaturado em homenagem a Elizabeth Tudor, porque ela era Rainha Virgem. Então, o Lorde Protetor da Inglaterra coloca o nome daquelas terras de Virgínia. Né? Então, quando você for aos Estados Unidos e não souber por que o estado da Virgínia se chama Virgínia, é por causa de Elizabeth Tudor. Então, houve essa separação, eles não aceitaram o que estava acontecendo. Elizabeth Tudor, para tentar deixar a igreja da Inglaterra de uma forma só, e aqui me permitam um parêntese. A igreja precisa ter posturamentos quando ela vai falar na esfera pública. Mas a igreja não pode se permitir ser definida por políticos, porque esses caras não sabem fazer igreja. A igreja senta, faz suas assembleias, a igreja pode até apoiar alguém. Pensemos o seguinte, a gente está aqui no bairro e a gente sofre tanto com tantas coisas, e aí a igreja decide, pastor, será que não está na hora da gente lançar de tanto candidato meio crente, falso crente, que tem aqui em Jaboatão, será que não está na hora da nossa igreja lançar um candidato que seja íntegro, que seja honesto e que represente os nossos valores? A igreja até pode fazer isso. Mas uma vez eleito, se a igreja quiser fazer isso, esse irmão vai ficar trabalhando na esfera pública. Quando chegar aqui no domingo, ele vai ficar sentado no banco. Ele não vai dizer o que é que o pastor Luzarte tem que fazer. Certo? E se ele for encarar, pastor Luzarte tem uma coisa para falar com o senhor tem que consertar na igreja. Aí pastor Luzarte, caba bom que é, tá bom, querido, vamos no meu gabinete para a gente conversar. Aí ele vai entrar na igreja, no gabinete do pastor Luzarte, com um peito de pombo, e o pastor Luzarte vai estar carinhosamente com um porrete de 1,5 metro esperando ele entrar. Misericórdia, pastor, o senhor é muito bruto. Não, nós precisamos lembrar que a Bíblia reconhece duas magistraturas, uma civil e a outra magisterial, a magistratura civil e a outra sacerdotal. Eles não influenciam na gente, a gente não influencia. Eles não se intervêm na nossa, nós não nos intervimos na deles. A gente até influencia, a gente até protesta, a gente até reclama. Me permitam, queridos, uma última frase. É minha opinião. O pastor Luzarte não pediu para eu falar isso. A igreja não pode ficar calada quando um juiz de uma corte diz que tem que fazer em crianças até 12 semanas o que a medicina veterinária não deixa fazer nem com cachorro. O procedimento de assistolia fetal não pode ser feito num cachorro. Você tem lá uma cadelinha chamada Pink. O médico não pode pegar, o veterinário não pode pegar uma agulha, enfiar no coração do fetinho, do cachorrinho lá, e injetar potássio no coração daquele cachorrinho. Mas pode fazer isso com uma mãe humana? Aí eu me lembro de um escritor inglês chamado G.K. Chesterton, que diz o seguinte: num lugar onde se amam os animais, as crianças começam a morrer.
Pastor, o senhor acha que isso é ruim? Acho. Nós somos a geração de pai de pet. E quando nós nos tornamos pai de pet, quem protege as crianças? É só uma pergunta para você pensar. Não estou falando de política. Isso aqui é apologética. O mandamento não matarás, não assassinarás, dá à igreja obrigação de defender a vida. Terminamos aqui para vocês não acharem que eu estou falando de política. Note, pastor Luzarte, que eu não falei de partido, falei de valores. Ficou claro para vocês? Amém? Então, política, você é cidadão, é de maior, escolha quem você quiser, mas eu estou falando aqui de valores. Então, voltando para cá, o congregacionalismo teve esse movimento quando Maria Tudor, como política, como rainha, quis intervir na igreja. Aí deu bagunça, eles tiveram lá o livro de oração comum, o ato de uniformidade, e aí todas as igrejas tinham que ser iguais. Você vai numa igreja anglicana, todas elas parecem do mesmo jeito. E aí os não conformistas disseram, não. A rainha não pode decidir isso. Cada igreja é responsável por sua liturgia. E inconformados com isso, né, deixando claro a sua insatisfação e um desejo de que a igreja experimentasse uma reforma mais profunda. Por quê? Porque a liturgia anglicana, ela lembra muito a liturgia católica, então o pessoal disse, não, a gente não quer isso não. O que nós queremos então? Nós queremos que haja pureza. Desse movimento puritano, então, surgem dois grupos. Um grupo que continua com práticas anglicanas, mas que é puritano porque quer uma pureza na igreja. E um outro grupo que diz assim, a gente não quer essas práticas anglicanas. Nós queremos uma outra forma de ser, uma outra forma de fazer. Então, a partir daí, é que você tem esse movimento chamado de movimento puritano. E é desse movimento puritano que saem os primeiros separatistas, que diziam o seguinte, a igreja não tem que ter bispo. Cada congregação decide o seu rumo numa assembleia regida por um ministro, pautada pelos padrões da palavra e pelas ordens que essa denominação e essa igreja quiserem. Isso lembra alguma coisa a vocês? Lembra, pastor, a gente faz isso aqui na igreja de vez em quando. Pois é. Nós batistas não somos democráticos. Não somos. Nós somos congregacionais. O governo batista é um governo congregacional. Cada congregação decide em assembleia aquilo que ela entende para sua administração e sua eclesiologia, respeitando os princípios de uma igreja batista e, acima de tudo, os valores das Sagradas Escrituras. Mas se a igreja batista em assembleia quiser dizer X, a Bíblia diz X, não, então ela é inválido. E se ela quiser, então ela não é mais igreja. Se a igreja decidir em assembleia, pastor, que a gente pode casar pessoas do mesmo sexo, e a igreja aceitar, e for aceito por unanimidade, essa associação não é mais igreja. Porque ela está indo contra um padrão que a palavra de Deus não aprova. Ponto. Isso é congregacionalismo, ok? Foram nessas circunstâncias que surgiram os puritanos, que queriam reformar a igreja da Inglaterra, tornando-a mais pura, sem, contudo, deixá-la, né? Só que aí um grupo chamado separatista disse, não, a gente vai deixar mesmo, nós queremos sair, e começaram comunidades independentes na Inglaterra. As primeiras manifestações históricas de comunidades organizadas sobre o regime de governo congregacional surgem entre os separatistas. A gente está aqui em 1561, ou seja, mais ou menos uns 40 anos depois da reforma, esse modelo de governo já começou a acontecer, tá? E apareceu uma confissão de fé, com uma exortação à reforma da igreja, defendendo o governo que Cristo estabeleceu, com pastores, presbíteros e diáconos. A igreja batista retira a figura do presbítero, e o pastor e o presbítero são a mesma coisa, apesar que na nossa tradição batista a gente tem a figura do evangelista,
que seria basicamente um presbítero, ou seja, ele é aquele indivíduo que não é pastor, mas na ausência do pastor ele tem a autoridade de governar a igreja, de dirigir a igreja, né, do jeito que ele foi estabelecido para ser. E todos esses irmãos, junto com os verdadeiros pastores, têm poder e autoridade nas suas esferas de hierarquia, e por isso a igreja deve exercer qualquer autoridade ou governo sobre outra. A igreja aqui não vai determinar como nós, na nossa igreja lá nos Torrões, nos comportamos. Cada igreja determina como funciona a sua igreja. Deixa eu só dar um lembrete aqui. Pastor, nossa igreja tem congregação. Congregação é outra coisa. Tá? Congregação é outra coisa. Me permita um pouquinho de prática batista para vocês. A congregação, se o pastor Luzarte quiser sair daqui para uma das congregações e ele dirigir uma assembleia, ele pode. Do contrário, é a assembleia da igreja quem vai determinar como a congregação age. Porque aquela congregação, apesar de ter ministério de louvor, de ter banco, de ter parede, de ter ar-condicionado, ela é uma congregação, ela não tem autonomia. Quando ela for emancipada eclesiasticamente, aí sim ela vai ter que fazer o seu próprio estatuto, ela vai ter essas liberdades de seguir o seu caminho. Isso é congregacionalismo, tá? Entre os nomes congregacionais, nós temos alguns nomes muito conhecidos, né? John Owen, nós temos Jeremiah Burroughs, Thomas Goodwin e o mais conhecido de todos eles, Jonathan Edwards. E aí, se você... Peraí, esse nome eu já ouvi. Esse rapaz é aquele que prega um sermão, Pecadores nas Mãos do Deus Irado, que é um dos sermões mais famosos do mundo, não é? Então, Jonathan Edwards tem esse papel, tá? Eu não sei se todos esses autores são publicados em português. Quer dizer, eu não sei se o Thomas Goodwin foi publicado em português, mas os outros 3 já são publicados em português. Se você colocar para pesquisar, você vai encontrar livros desses irmãos. Vocês vão me permitir sair de Londres e ir para a Escócia. Olha, medonho. O pastor está poderoso, tá não? Menino, vai sair de Dom Helder para Londres, depois para a Escócia. Ixi. Vocês vão me permitir sair de Londres para ir para a Escócia, para a gente falar um pouquinho dos nossos irmãos presbiterianos. A história presbiteriana, irmãos, faz parte da história do cristianismo, mas o início do presbiterianismo como movimento acontece distintamente, porque enquanto anglicanos, congregacionais e batistas estão em Londres e na região central da Inglaterra, eles estão na Escócia, não é? Que é um domínio britânico, né? Mas eles estão na Escócia, né? E como a Igreja Católica resistiu aos reformadores, vários movimentos teológicos diferentes se separaram da Igreja e deram origem a diferentes denominações. Pastor, o que é que o senhor está querendo dizer para a gente com isso? Note bem, quando eu falo de reforma protestante, você precisa entender que a reforma ela não aconteceu do mesmo jeito em todos os lugares. Então, por exemplo, na Holanda, a reforma aconteceu de uma forma. Em Genebra, a reforma aconteceu de outra forma. E nenhuma dessas formas parece com a reforma como ela aconteceu em Wittenberg, na Alemanha, com Lutero. Na França, a reforma chega de uma outra forma. Nos Estados Unidos, quando a fé reformada, vamos dizer assim, chega nos Estados Unidos, ela já chega por influência desse movimento puritano, que apesar de ser puritano, tem entre os seus pensadores batistas, congregacionais e também presbiterianos. Tá? O presbiterianismo foi essencialmente influenciado pelo teólogo francês João Calvino. Deixa eu abrir aqui um parêntese para questão de doutrina. Nós batistas podemos ser arminianos ou calvinistas, tá? Não tem o que discutir. Não, pastor, não. Você pode ser um e pode ser outro. A orientação que eu sempre dou quando falo disso é:
Siga seu pastor. Amém? Se você está numa igreja que é majoritariamente arminiana, seu pastor é arminiano, pastor, mas eu quero ser calvinista. Você consegue ficar na igreja sem atrapalhar seu pastor, sem querer fazer bagunça? Claro que eu consigo. Então fique. Contribua com a sua igreja. Não, pastor, eu não consigo. Então saia. Você não pode ser fogo de monturo no meio do povo de Deus, não. Porque isso não funciona. Pastor, eu não sou um calvinista, mas eu gosto de ler autores calvinistas. Não tem problema. Problema nenhum. Você pode não crer em predestinação, mas gostar de ler Augusto Nicodemos. Você pode não crer em predestinação, mas a maioria de vocês aqui já se encantou com os sermões efervescentes de Hernando Dias Lopes. O homem prega um sermão com fogo no coração e coloca fogo na mente da gente. Que habilidade maravilhosa. Certo? Só que nós batistas temos essa liberdade, os presbiterianos não. Por quê, pastor? Porque os presbiterianos têm como origem e influência principal João Calvino. Então eles já são por si só calvinistas. A quem se atribuiu, né, o desenvolvimento do que foi chamado de teologia reformada. Deixa eu dar aqui um segundo parêntese. Você pode ser arminiano, você pode não gostar desse negócio de predestinação. A turma fala, você tem vontade de cuspir no chão, é um direito seu. Não cuspe porque é feio, é falta de educação. Mas você tem esse direito. Mas uma coisa você não pode negar. Não dá para estudar a história do protestantismo sem ler sobre João Calvino. A própria influência da Bíblia, sem os livros apócrifos, é uma influência de João Calvino. Tá? Para vocês terem uma ideia, a própria forma como a Igreja Batista entende a soteriologia, a doutrina da salvação, ela tem mais influência de Calvino do que a influência dos arminianos. Parece brincadeira, mas não é. Eu vou dar um exemplo simples para você. Nós batistas não vivemos aquela dualidade de eita, se eu fizer isso eu perco minha salvação. Eita, não, hoje eu estou salvo. Não, se Jesus voltar hoje eu não vou para o céu, não. Por quê? Porque eu assisti a novela. Já viu gente assim? Ixi, meu Deus. O que aconteceu, fulano? Se Jesus voltar hoje eu não posso ir para o céu, não. Por quê? Disse, não, porque eu fui numa igreja e a igreja lá fazia ceia com vinho e eu tomei. Quando eu botei na boca que engoli, senti rasgando, foi que eu descobri que era vinho a ceia. Não, eu estava na casa de um parente, ele me ofereceu 2 dedos de vinho. Eu não sou alcoólatra, mas não resisti, um vinhozinho suave. Chega, desceu, reconfortando minhas cordas vocais. Se você foi alcoólatra, essa piada não vale para você. Você não pode nem sentir o cheiro da rolha do vinho. Amém? Se você foi alcoólatra, essa piada não serve para você, essa brincadeira não serve para você. Não desrespeite seus limites. Mas nós batistas não temos esse problema. A gente vive uma vida. Pastor, eu cometi um erro. Não, hoje se Jesus voltar eu não vou para o céu não. Por quê? Porque eu briguei com a minha mulher. A gente discutiu por uma coisa muito séria. Tipo, essas coisas sérias que acontecem em casa. Você não levou o lixo, deixou a toalha molhada em cima da cama. Esses negócios violentos que acontecem em casa. Quem aqui é casado sabe que às vezes acontece. Né? A mulher quer lhe matar. Chega no culto e graças ao bom Deus chega aqui, aí ouve o hino, ouve o louvor, e ouve a palavra e volta para casa tranquila, mas ela veio para o culto querendo lhe matar. Porque você, afinal de contas, ela foi lá durante o dia, o único dia de folga, trocou a fronha, trocou o lençol, aí você, bem ajeitadinho, deixou a toalha molhada em cima da mesa. Ela vem para a igreja pensando em divórcio nunca, mas em lhe matar? Oxe, irmão, você não tem noção. Em homicídio, tem umas irmãs que estão de pescoço duro assim, hein? Dizendo, Senhor, não traga mais esse pastor aqui não, que ele fica revelando demais. Olha, tá vendo? Alguém escapou hoje de levar uma surra de toalha. Nós não temos isso, tá? Nós entendemos que se um pecado aconteceu, a gente faz como diria John Bunyan. A gente pega o nosso fardo, vai até a cruz e a obra da cruz nos liberta do nosso pecado. É assim que nós cremos. Um batista não pode estar neurótico. Eita, será que eu vou perder minha salvação? Não. Nós não cremos assim. Tá? Não é parte do corpo doutrinário batista, mas isso é assunto para outra palestra. E isso é influência de Calvino. Então, por favor, não goste de Calvino. É um direito seu.
Era um magro esquisito. Mas não dá para estudar a história da Reforma sem ler sobre Calvino. Tá? E a contribuição dele que foi gigantesca. Ok? Uma outra informação importante sobre Calvino. Calvino foi o reformador que mais escreveu sobre o Espírito Santo. O Dr. Augusto Nicodemos tem um artigo, que depois virou um livreto, mas você pode achar ele na internet em forma de artigo, chamado Calvino, o Teólogo do Espírito Santo. Do Dr. Augusto Nicodemos, esse artigo. Vale a pena a leitura, eu te indico que faça essa leitura. Certo? Você não precisa virar calvinista, mas vai concordar que a influência de Calvino é muito forte. Tá? Outra coisa, irmãos, desculpa. Mesmo que você não concorde com o calvinismo, os calvinistas são irmãos. Mesmo que você não concorde com o arminianismo, somos irmãos. Você é arminiano, eu sou, não é hipoteticamente não, eu sou calvinista. Os meus amigos sabem disso, os pastores na ordem sabem disso. Mas, pastor, como é que o pastor Luzarte lhe chama para pregar na igreja com essa tranquilidade? Porque ele sabe que, quando eu olho para os meus irmãos arminianos, eu olho para os meus irmãos arminianos como irmãos em Cristo. Morreu. Tá? Não vou mais comentar sobre esse assunto. Ok? Então, você é arminiano e tem um primo calvinista. Não é crente, não. Ele é seu irmão em Cristo, vai para o mesmo céu que ele, pela mesma graça que ele. Vocês discordam quanto à mecânica da salvação, mas a salvação continua sendo somente pela graça. Amém? As igrejas começaram, então, na Escócia, em aproximadamente 1560. O parlamento da Escócia adotou a Confissão Escocesa, que é escrita por um pastor chamado John Knox, como sendo o documento importante da fé na Escócia, certo? Depois de alguns anos, ali mais ou menos em 1643, os presbiterianos adotaram a Confissão de Fé de Westminster. Se você tiver na sua casa aquela Bíblia de Estudo de Genebra, lá no finalzinho ela tem a Confissão de Fé de Westminster, e eu lhe estimulo que você leia, porque ela vai ter muitas informações doutrinárias que vão te enriquecer, tá bom? O nome importante dentro do presbiterianismo, o próprio John Knox, né, que é um nome importantíssimo dentro do presbiterianismo, e outros presbiterianos da atualidade que a gente conhece, que têm abençoado nossa vida com bons escritos. Eu citei pelo menos 2 aqui, né, o reverendo Augusto, o reverendo Hernando Dias Lopes, mas tem muito mais gente que eu poderia citar, o tempo só não vai me permitir. E agora vamos para casa, né? Não vamos voltar para casa, né? Quem somos nós? Quem sou eu? Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Pastor, o senhor então está dizendo que os batistas têm origem direta com a reforma? Diretíssima. A reforma não pode ser, irmãos, um movimento para nós distante, não. A nossa tradição batista, ela vem lá dos separatistas. Tá? Nós fazemos parte do grupo não conformista. Nós nos separamos. Você não tem aqui nenhum altar. Eu sei que a gente normalmente chama a plataforma de altar, né? Não, o pastor estava lá no altar, plataforma. Pastor, mas se os irmãos chamam de altar, vai dar confusão? Desde que você entenda que nem todo mundo pode subir aqui, pelo menos de qualquer jeito, também não vai não. Ixi, eu não vou nem tocar ali porque o altar é santo. É de pedra, viu? Morri não. Evidentemente que no espaço de culto, esse lugar deve ser visto com seriedade. Por quê? Este objeto aqui, para nós batistas, não é qualquer objeto. Porque daqui, Deus governa a igreja. Como assim, pastor? Daqui, Deus governa a igreja. Quando o pastor Luzarte vem com essa barba linda, vestido, eu tenho umas fotos dele, eu vejo assim na internet de paletó, homem elegante demais, ou baixinho, elegante. Desculpa, viu, cadê a esposa do pastor está em algum lugar? Desculpa, viu, amada, eu estou falando com carinho e respeito. Baixinho, elegante, de terno, aí vem pregar,
Sabe o que é que Deus está fazendo quando Ele vem pregar? Governando a igreja. Quando um pastor preparado, devidamente instituído, quando um pastor devidamente preparado sobe no púlpito para pregar a palavra, Deus, e não o pastor, está governando a igreja. Martin Lloyd Jones, pregador do século passado, ele disse que o púlpito é o cetro através de onde Deus governa a sua igreja. Eu acho que eu não tenho nenhum visitante aqui, mas se eu tivesse, eu ia dizer o seguinte: se você está numa igreja cujo púlpito é fraco, é anêmico, fornece sopa rala, saia, porque isso vai acabar com a sua vida. Ah, pastor, mas o meu pastor é muito simples, a pregação dele é simples. Irmãos, eu não tenho... Desculpa. Nós brasileiros, quando queremos falar de uma coisa simples, sabe qual é o exemplo que a gente dá? Ah, isso aí é feijão com arroz. Feijão com arroz é a comida que te deixou em pé e está te deixando vivo até hoje. Sim, não existe nada mais simples na nossa cultura do que feijão com arroz, mas é justamente o que te nutre. Então, quando o seu pastor vier aqui, mesmo que ele pregue, irmãos, feijão com arroz, feijão embaixo, arroz por cima, feijão embaixo, mas se na simplicidade do que ele está dizendo, ele está falando a verdade bíblica, Deus está governando a igreja. Então, me permitam, irmãos, o senhor não pediu não, mas eu vou fazer, viu? Louvem a Deus que vocês têm um pastor sério, um pastor comprometido. Ninguém empresta o púlpito para 3 pastores diferentes falar sobre um assunto tão importante se ele não for comprometido com as verdades. Então louvem a Deus pela vida do pastor de vocês. Conheço há muitos anos, é um homem sério, é um homem de Deus que tem cuidado da igreja, senão vocês não estavam aqui. Mas entendam, quando ele sobe para ensinar, não é ele que está dando nada para a igreja, é Deus quem está governando o seu povo. Amém? É assim que funciona, tá? Nós batistas, então, temos nossa origem a partir de um movimento iniciado por John Smith e Thomas Harris em Amsterdã, e devido às suas crenças compartilhadas com os puritanos e com os congregacionalistas, eles foram para o exílio em 1607, ainda com o governo de, se eu estiver enganado, de Maria Tudor, ou por causa do ato de uniformidade, já com Elizabeth Tudor no governo. E eles então vão para a Holanda, não é? Lá eles conhecem um teólogo chamado Menon Simon, não é? Que já tem uma formatação diferente de pensar a igreja, são os menonitas, certo? E eles começam, junto com outros crentes, a entender que eles ocupavam as mesmas posições bíblicas. Por exemplo, o batismo não ministrado a crianças, mas ministrado a uma pessoa que tivesse capacidade de entender a fé, certo? Me permita aqui um parêntese. Pastor Samuel, na Igreja Batista, qual é a idade para batizar? Na Igreja Batista, a idade para batizar é a idade onde a pessoa tenha capacidade suficiente de entender que fé ela está abraçando. É uma opinião minha, tá? Pastor Luzardo pode ter a dele, não vou entrar no mérito da questão. Na minha opinião, uma idade boa para batismo é 16 anos. É minha opinião, viu, pastor Luzardo? É como o senhor faz aqui, continue fazendo, porque é a orientação de Deus para o seu ministério. Na minha opinião, 16 anos. Porque com 16 anos, você ainda não é adulto, mas você já tem condições de dizer, é nisso que eu creio, é nisso que eu não creio, é isso que eu sou, é isso que eu não sou. Então essa é uma opinião minha, vocês não precisam concordar. Mas os batistas entendem assim, independente da idade que seja determinada pela igreja no seu estatuto, no seu regimento, nós entendemos que esse grupo deve ser observado dessa forma. Como assim, pastor? Nós batistas só batizamos quando a pessoa tem condições reais de entender a fé que ele está
abraçando. Ah, mas é filho de crente, salvação é individual. Ah, mas é filho do diácono, é filho do presbítero, salvação é individual. Eu tenho trabalhado, irmãos, menos do que eu queria. Eu queria poder trabalhar mais nisso, mas não consigo, o tempo não me permite. Com jovens dentro da igreja, que estão saindo da igreja para a universidade e perdendo a fé na universidade. Pastor Samuel, como é que faz? Deixa eu contar uma coisa, pastor Luzarte, assustadora. Assustadora. Quando eu começo a conversar com alguns jovens que perderam a fé, eu vou explicar por que as aspas, na universidade, eu descubro que pelo menos 60% deles nunca, verdadeira, nunca, eu estou aqui, nunca tiveram fé verdadeira. Mas pastor, cresci na igreja, sou filho de crente, mas nunca foi crente. Assim como você pode estar na igreja há alguns anos e de repente descobrir assim, rapaz, espera aí, a fé não é isso que eu estou pensando não. Tem mais coisa para eu ser, tem mais coisa para eu fazer. Eu estou com a minha fé do jeito errado, eu tenho que mudar meu pensamento. Já aconteceu isso com você? Depois de anos na igreja, você dizer, espera aí, meu irmão, eu estou sendo crente do jeito errado. Eu preciso melhorar. Esse sermão que o pastor pregou mudou minha forma de ver a coisa. Eu preciso melhorar como crente. Você já tem 10 anos de casado, e aí vai para uma palestra, e você olha, meu Deus do céu, 10 anos de casado, eu estou fazendo tudo errado, faz 10 anos. E o que é que eu faço, pastor? Agradeço a Deus que a corajosa aguentou você 10 anos, fazendo errado. Agradeço a Deus que Ele lhe ensinou e mude de comportamento. E a mesma coisa funciona para você, irmã. E eu tenho descoberto que muitos jovens que vão para a universidade perdem a fé na universidade, não perderam porque a universidade é poderosa para tirar a fé. Não, eles perderam uma coisa que nunca tiveram. É possível, irmãos, que na universidade, devido ao ataque ideológico, você se sinta perturbado, você sinta sua fé balançar. É possível. Mas perdê-la? Não, não. Só se você nunca teve. E infelizmente tem acontecido isso. Não é porque a igreja aqui em Piedade errou. Não é porque o pastor Luzarte errou. Não é porque os professores da EBD erraram. É porque esse filho de crente teve os pais, teve a mesada dos pais, mas não imitou a fé dos pais. Era para falar disso não, mas recado está dado. Nós, então, como batistas, entendemos assim. Para você entender um pouquinho sobre a fé batista, eu preciso lhe dizer que há um divórcio, vamos dizer assim, entre 1612, quando a primeira igreja batista é organizada, e 1632. Em 1612, os batistas concordavam com 4 dos 5 pontos do calvinismo. Os batistas não concordavam com um ponto do calvinismo chamado expiação limitada, ou seja, Jesus morreu só pelos eleitos. Né? Eles entendiam que não, Jesus morreu por todos e quem crê vai ser salvo. Em 1632, então, um grupo disse não, nós cremos como foi pensado dessa forma, nós cremos que Jesus morreu apenas pelos eleitos. Ele não morreu por todos, ele morreu pelos eleitos. Não vou entrar no mérito da questão, porque a discussão é muito antiga e atrapalharia o nosso aprendizado aqui. Fato permanece que esses grupos são, o primeiro grupo são os batistas gerais, o segundo grupo são os batistas particulares, ambos são batistas. É por isso que eu disse que na igreja batista cabe os dois grupos. Não cabe ao crente batista fazer bagunça na igreja. Posso ouvir um amém? Amém. Se você tem uma linha calvinista e seu pastor é arminiano,
Quer ficar aqui? Quero, pastor, porque é uma igreja saudável, uma igreja séria, meu pastor é um homem de Deus, mesmo que eu não concorde com essa forma de pensar, mas dá para ficar aqui. Fique calado, pegue seu calvinismozinho, bote na sua bolsa, guarde no seu bolso, leia e estude, contribua como você puder, mas não atrapalhe a obra de Deus, em nome de Jesus. Se você está arminiano numa igreja calvinista, e pode ficar porque essa igreja é igreja santa, fiel, então fique sentadinho lá, guarde seu arminianismo no bolso, contribua como você puder na igreja e não cause confusão na igreja de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Ah, pastor, porque nós batistas somos assim? Não, querido, porque a igreja de Jesus é assim. Se eu penso diferente, eu não vou usar o que eu penso diferente para atrapalhar o povo de Deus. Eu não tenho esse direito. Ainda em 1612, Thomas Harris foi preso por publicar um folheto chamado Declaração Breve do Ministério da Iniquidade. Deixa eu contar uma coisa para vocês engraçada. Esse folheto chamado Uma Breve Declaração contra o Ministério da Iniquidade é o primeiro tratado escrito sobre liberdade religiosa. O senhor está dizendo que a primeira vez que alguém falou de liberdade religiosa foi um batista. Não foi só um protestante, foi um batista. E isso a gente tem. Nós temos ainda o movimento pentecostal, que não tem origem com esses três movimentos. O movimento pentecostal é um pouco mais novo, né? Ele traça seus vestígios da comunidade, de uma reunião de oração, num colégio, em Topeka, no estado do Kansas, nos Estados Unidos. E em 1º de janeiro de 1901, ali muitos chegaram à conclusão de que falar em línguas era o sinal bíblico do batismo com o Espírito Santo. Deixa eu só aqui deixar claro uma coisa. Nós batistas renovados entendemos que o batismo com o Espírito Santo ele pode ser evidenciado com o dom de línguas, mas não é uma obrigatoriedade. Deus pode encher você do Espírito Santo e manifestar outro dom. Eu costumo dizer aos meus alunos que o maior testemunho de uma vida cheia do Espírito Santo não são os dons, são os frutos. Você quer saber se alguém é cheio do Espírito Santo? Você não tem que ler 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14. Você tem que ler Gálatas 5, 22. Se o que esse crente tem está em Gálatas 5, 22 e 23, ele é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ah, pastor, mas o irmão, olha, pastor, um homem de Deus, ele chega aqui, ele profetiza, ele revela CPF, identidade, ele tira a hérnia de disco, bico de papagaio, cura catarata, visão turva, até desvio de coluna, o homem bota a mão e a turma fica curada. Ele é temperante, ele tem domínio próprio, ou quando sai daqui ele trata a esposa feito um bicho. Ele tem fé, ou é só quando está aqui? Receba! Ele é um bom pai. Bom pai, pastor, não é fruto do Espírito. Sim, o fruto do Espírito é amor, fé, paz, longanimidade, benignidade. Não dá para ser um indivíduo cheio do Espírito Santo sem ser bom pai, sem ser bondoso com as pessoas. Vou dizer de novo, os nossos irmãos pentecostais são nossos irmãos em Cristo, mas nesse ponto nós, como batistas renovados, não concordamos literalmente com eles. Eu conheço, você conhece pessoas que nunca falaram em línguas, mas o testemunho delas mostra, é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Para você ter ideia, um dos pais da renovação espiritual, o pastor Enéas Tonini, ele vai testemunhar num dos seus livros que foi batizado com o Espírito Santo e somente um tempo depois Deus deu a ele o dom de línguas. Eu passei por essa experiência. Oxe, o senhor, professor de teologia, eu sei que você acha que o professor de teologia não é crente, nem é cheio do Espírito Santo. A galera tem esses mitos, né? De fato, tem alguns colegas que sujam a classe mesmo. Mas, no meu caso, eu como jovem, passei por essa experiência. Eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tive uma experiência que enferveceu minha vida. Eu tinha 18 anos de idade, 20 anos depois, ontem terminei de pregar num congresso de homens lá no Ibura.
E o pastor que veio me trazer em casa disse assim: pastor Samuel, uma coisa linda que eu achei na sua pregação é que o senhor, quando prega, prega apaixonadamente. Aí eu lembrei desse momento. A partir desse dia a coisa começou assim, mais apaixonada. Agora que é uma palestra, talvez não dá para ver. Mas se um dia eu vier pregar, pretendo vir em nome de Jesus, um sermão, você vai ver que a minha pregação ela é apaixonada. Os meninos que estiveram comigo em sala de aula, sabem que tem hora na aula, né, que a minha aula fica quase uma defesa jurídica, né, paixão. E isso veio de uma experiência com o Espírito Santo. Eu só vim falar em línguas, ou ter o dom, receber esse dom, meses depois. E tenho uma notícia para dar a vocês: é o dom que Deus me deu que eu menos uso. Não é porque eu não oro, não é porque eu não jejum, não é porque eu não busco. É porque o dom principal que Deus me deu foi esse que vocês estão vendo aqui. É o dom do ensino. Então coloque na sua cabeça uma coisa: a marca inequívoca de um crente cheio do Espírito Santo não é falar em línguas. É uma vida com os frutos do Espírito. Amém, queridos? Então, nós batistas não entendemos, batistas renovados, que só é batizado no Espírito Santo quem falar em línguas. Eu sei que quem aqui passou por essa experiência e falou em línguas, não é problema, mas nós não cremos que seja a única forma. Amém? Então, pastor Samuel, o pastor Luzarte disse que era diferente, então ele está certo e eu estou errado. Oxe, pastor, política da boa vizinhança, não, ética pastoral, o ministro da igreja é ele. Tá? Então, se ele disser diferente disso, ele está certo e eu estou errado, porque ele é quem cuida desse rebanho. Mas, como prática batista, essa é a regra. Nós cremos que Deus pode fazer, mas não cremos que é a única forma de Deus fazer. Amém? E depois desse avivamento, desse momento de oração, houveram alguns fatos e alguns personagens. Um fato importante, que inclusive remete à nossa história como batistas renovados, é o avivamento da Rua Azusa em 1606, que é quem vai enfervecer o mundo por aí afora. Você tem, entre os personagens do pentecostalismo clássico, William Seymour, o próprio Dwight Lyman Moody, né, o Moody. Você tem outros irmãos avivalistas também que pregam de forma mais pentecostal e coisa do tipo. E é um movimento que surge literalmente americano. Ele vai surgir nos Estados Unidos. Ele vai para outros lugares do mundo, mas o lugar onde isso aconteceu foi nos Estados Unidos. Tá? O avivamento na Rua Azusa foi o primeiro avivamento pentecostal a receber atenção significativa, ou seja, antes disso, a igreja já tinha falado sobre esse assunto de fervor, avivamento e línguas. Mas em 1906, isso vai acontecer de uma forma propriamente dita. Aqui agora, então, eu preciso fazer uma pausa para lhe dizer que nós vamos falar agora de um movimento que tem que ser repudiado. O movimento pentecostal ele é um movimento sério, aonde você vai encontrar muitas coisas com a qual você concorda, tá? Mas há um movimento que surge depois, que é chamado de terceira onda do pentecostalismo. Deixa eu só explicar para vocês. A primeira onda do pentecostalismo é 1606, na Rua Azusa. A segunda onda é esse movimento, né, de avivamento que acontece na década de 60, aonde acontece o movimento de renovação espiritual aqui no Brasil. Só para dar uma informação histórica para vocês, quando eu cheguei aqui, vocês estavam cantando: ninguém detém a obra santa, essa causa é do Senhor. Posso contar um pedacinho dessa história para vocês? O dia era 1º de abril de 64, dia que os militares saíram na rua para tomar o poder. Quem era vivo naquele tempo pode se lembrar. Mas aqui vocês são todo mundo de 2000 para cá, então vou ter que contar a história. E o pastor Rosivaldo de Araújo recebe um telefonema do seminarista da igreja dele, chamado Daci Guilherme dos Reis, dizendo assim: pastor Rosivaldo, nós fomos expulsos do Seminário Batista do Norte. Aquele que fica lá na rua Padre Inglês. Por quê? Porque o reitor do seminário passou um documento
e que quem cresce nos dons espirituais tinha que assinar e ser expulso do movimento. E aí ele pega um ônibus, sai de Casa Amarela e vai para a Rua Padre Inglês, os militares já na rua essa ocasião, e ele disse que o que ele viu no seminário, é o próprio pastor Rosivaldo que conta disso na sua autobiografia. Ele disse que o que ele viu foi assustador. Haviam panfletos no chão, alguns seminaristas chorando, e ele encontrou o seminarista, agora pastor Darcy Guilherme dos Reis, eu acho que ainda é vivo, e encontrou ele e ele disse: mas a gente foi expulso do seminário, e eles estão querendo acabar com a obra de renovação. Aí o pastor Rosivaldo pega ele pelos ombros e diz a ele: calma, essa causa é do Senhor. Ninguém pode parar essa causa. Ninguém detém essa obra. Essa obra é uma obra santa. E vai embora para casa. E ele disse que no meio do caminho, vendo os militares tomarem ali as praças com tanques e tudo, ele volta no ônibus cantarolando: ninguém detém, é obra santa. Esse período acontece na segunda onda de avivamento, que a gente chama de segunda onda de avivamento pentecostal. Evidentemente que esse avivamento é diferente de como foi na Rua Azusa. Na década de 70 e 80 surge um novo movimento. Esse movimento é perigosíssimo e tem que ser olhado como algo fora do comum, que é o movimento neopentecostal. E esse movimento neopentecostal acontece nesse período que é chamado terceira onda. E ele tem um problema, porque se no movimento neopentecostal da segunda onda a ênfase eram os dons, cura, milagres e pregação, no movimento neopentecostal o que acontecia? No movimento neopentecostal nós temos exorcismos, prosperidade e sincretismo. Exorcismo você sabe o que é aquele negócio que a turma fazia, né? Quem aqui cresceu como eu na década de 90 lembra, né? Do cara chegar: diga o seu nome, veio fazer o quê? Está fazendo o quê na vida dela? Vocês lembram disso ou era só eu que lembro? Enfim. Ah, mas Jesus perguntava. Não, Jesus não perguntava. Pastor, Jesus perguntava. Jesus não perguntava. Jesus só pergunta isso quando ele encontra um endemoniado de Gadara. Mas ele pergunta isso porque há um propósito evangelístico nessa pergunta. Qual é teu nome? Somos legião porque somos muitos, tá? Beleza. Permita que a gente vá para os porcos, porque dizia Jesus: sai dele. E Jesus permitiu que ele fosse para os porcos. Os porcos se jogaram da ribanceira, aquele homem foi livre, e aí vem a razão de Jesus ter perguntado: Senhor, posso te seguir? Aí Jesus vai dizer uma coisa que parece um contrassenso: não. Pensa comigo, meu irmão. Você expulsou um demônio do cara que aterrorizava a cidade todinha. Se esse cara me segue, o meu ministério ia bombar. Ou não? Jesus olha para ele e faz: não. Veja o que é que Jesus faz. Volte para a sua casa. Volte para a sua família. E diga o que lhe aconteceu. O texto diz que por causa do testemunho daquele homem, a Decápolis conheceu o Evangelho e creu em Jesus. Decápolis é uma região que tem como prefixo grego a palavra deca, porque significa 10. 10 cidades que formavam aquela comunidade conheceram a história daquele homem, conheceram que ele foi liberto e creram em Jesus. Só isso. Quantas vezes Jesus vai perguntar? Mais nenhuma. Mais nenhuma. Então essa prática não existe. Por outro lado, o neopentecostalismo tem o que nós chamamos de prática sincrética. Eles trazem coisas de outras religiões. Por exemplo, irmãos, nós vamos orar agora por você. Pegue seu copo com água.
bote aí, segure, separe, o bispo vai orar pelo seu copo com água, e quando você tomar, os encostos vão sair da sua vida. Essa aqui não é para encosto não, é para matar a sede mesmo. Tá docinha. Essa prática não é nossa. Paulo sai, vai para Tessalônica, para a região. Paulo vai para Macedônia, para a região onde é a cidade de Filipos. Uma moça que adivinhava as coisas, tinha espírito maligno, começa a bater palma. Esse é o apóstolo, são os homens de Deus, somos homens de Deus. Aí Paulo percebe que aquele marketing não é legal. Paulo vira para ela e expulsa o demônio dela. Ela fica livre, para de adivinhar. Leva uma surra miserável, vai preso. E aí lá preso, ele e Silas, depois de ter errado uma camada de pau, começam a cantar. É interessante que a gente prega sobre isso, né? Quando a gente louva, as cadeias caem. Eu queria que alguém fizesse um hino que falasse da surra. Quando a gente louva, as cadeias se rompem. Sim, mas fala da surra primeiro. Poxa, pastor, que maldade. O senhor foi cruel agora. Eles começam a orar e o milagre acontece e eles são ali livres e pregam o evangelho naquela cidade. Escute, Paulo não jogou água naquela mulher. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que os utensílios pessoais, o lenço, a toalhinha dos apóstolos operavam milagres. As pessoas usavam, preste atenção, o texto não diz que Paulo pegava a toalha e passava no povo, não. A indicação do texto é que as pessoas pegavam os utensílios pessoais dos apóstolos e usavam, dado fato duplo. Primeiro, aquele momento era um momento único na história da igreja, que não se repete mais. Segundo, dado o fato de que aquelas pessoas necessitavam de libertação, Deus, por misericórdia e graça, fazia o milagre, não era a toalha. Então, quando você assiste aquele pastor que tem um chapéu de boiadeiro, pegar uma toalhinha, passar assim, entregar para a pessoa, é fé, pastor? Não, é falta de higiene mesmo. Não é fé, é falta de higiene. Pastor, mas eu já ouvi alguém dizer a mim que foi curado dessa forma. O senhor acha que foi o demônio que curou? Eu quero dizer para vocês que espíritos malignos também podem operar esse tipo de coisa, viu, gente? Não, pastor, está amarrado. Vou dizer de novo. Espíritos malignos podem fazer isso. Pastor, eu sei que ele é um homem de Deus porque ele contou minha história todinha. Sabe a moça que Paulo repreendeu e por causa dela levou uma surra? Ela adivinhava a vida de todo mundo. Irmãos, eu não estou aqui dizendo que eu descreio do dom de profecia não, tá? Eu creio, pastor Luzarte. Agora tome cuidado para não achar que revelador é profeta. Porque a Bíblia diz que nós devemos experimentar os espíritos. Sabe o que é experimentar aqui? É provar. Rapaz, será que esse cara está falando a verdade mesmo? Tão desconfiado. E aqui nós temos no Brasil várias igrejas. Renascer, Mundial, Universal, e Paz e Vida, e tantas outras igrejas que agora estão consagrando, agora não, já faz tempo, né? Apóstolos, bispos, missionários e aquela coisa toda, e Mas aí chega um dia que o camarada faz uma campanha lá na igreja dele, que todos os obreiros vão de branco, que é uma prática que não é nossa. Que todos os obreiros vão lá e na hora de expulsar um demônio, possessão demoníaca é algo real, ele não diz assim, saia. Não, ele começa a chamar as entidades da Umbanda para mandar sair. Por quê? Porque se eu não disser o nome dele, ele não sai. É o quê, menino?
Aí Jesus encontra uma mulher corcunda, 18 anos, olha para ela e faz, sai. E a mulher, qual era o nome mesmo do demônio? Não sabe, né? Por que não diz? O rapaz que estava terrivelmente enfermo, não, porque ele é meu filho, ele está terrivelmente enfermo e tal, com o demônio vai lá, ele está livre. Quando o cara chega lá, como é que ele ficou bom? Não, faz mais ou menos um tempo. Aí o texto diz assim, que esse homem pensou, foi justamente na hora que Jesus disse que ele estava livre. Essas práticas nós chamamos de sincretismo. Rosa ungida. Venha para cá e leve a rosa ungida para a sua casa para restaurar seu casamento. Porque essa rosa ungida vai tirar os encostos. Casais, olhem para mim. Metade ou quase todos os problemas que atrapalham a vida conjugal de um casal crente é falta de discipulado. É uma mulher que diz assim, não, eu não sou da década de 80 não, meu filho, eu sou uma mulher moderna e empoderada. Você é o quê? Empoderada. A palavra empoderada não combina com a fé cristã. Por quê? Porque empoderamento é dar poder a si mesmo, ou tomar o poder. Sabia não? Agora está sabendo. Só que você não toma o poder. Não, pastor, não. Por que, pastor? Não posso ser empoderada. Porque você é cristã e como cristã você não toma o poder. Porque Jesus Cristo disse assim, mas recebereis poder. Jesus nunca falou de tomar o poder, mas de receber o poder. Segundo, poder não é algo que eu tomo. Quando o poder é tomado, você tem um golpe, você tem uma revolução. Poder é algo outorgado, ou seja, alguém que tem mais autoridade do que eu me dá poder. Pastor, eu não concordo muito não. Tudo bem, irmã, fique à vontade de não concordar. Agora, se você quiser ter poder, você precisa buscar na fonte. Lembra do corinho antigo? Joelho no chão, jejum e oração, pronto. Quer poder? Está aí o remédio. Para de ficar lendo as feministas, para de ler Simone de Beauvoir, bota teu joelho no chão, vai ler a história de Esté, vai ler a história de Ruth, vai ler a história de Sara, vai ler a fé de Maria, como Maria creu que aquele bebê era o filho de Deus, veja como Deus vai usar mulheres ao longo da história, dobre o seu joelho, leia a Bíblia, ore, leia bons livros, tenha períodos de oração na sua semana, aí você vai ser uma mulher poderosa. Por quê? Não por causa de uma ideologia política, mas porque você será uma mulher cheia do Espírito Santo. Me permitam, irmãs, uma palavra profética. Nós temos muitas mulheres talentosas que estão na igreja apagadas porque querem empoderamento, mas precisam mesmo é de poder do Espírito Santo. Ia falar isso também não, mas o recado está dado. Pastor Samuel, como é então que a gente faz para saber como ser uma igreja protestante? Nós temos os 5 solas. E os 5 solas mostram para nós como uma igreja pode crescer saudável. Somente as Escrituras mostram para nós o que nós estamos vivendo hoje como a erosão da autoridade. Sabe, na palavra geografia mesmo, quando o vento bate nas pedras, a água bate nas pedras e a montanha vai mudando de forma? Nós estamos vivendo a época, irmãos, onde o poste está fazendo xixi no cachorro. A gente está vivendo uma época que o filho chega em casa com um boletim ruim e o pai diz assim, fique calmo, meu filho, eu vou ter uma conversa com essa professora. Quando o certo é, espera aí, vamos falar com a professora. Professora, o que aconteceu aqui?
Pai, aconteceu isso, 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 isso e isso. Tá bom, professora. Em casa eu vou ter uma conversa com ele. Mas não pode. Porque, irmãos, até mesmo na igreja, os nossos filhos estão virando os tiranos. Não vou para a igreja não. Ainda diz assim: o senhor quer me obrigar a ter a mesma fé que o senhor? Olha, doido. Quem foi criado antigamente vai entender a piada. Os galinhos da goiaba chegam e fazem assim, olha. Os galinhos da goiaba fazem assim, olha. Quem foi criado antigamente sabe. A havaiana chega levita, só para você pegar assim, fazer uma tatuagem nas costas dele. O cinto balança assim, aí. Só para você estender. Igualzinho o Thor lá no filme dos Vingadores. Só estender a mão assim, aí. E o cinto vir na sua mão. Ei, pastor, pera, o senhor está falando de violência? Não, estou falando para a igreja. Disciplina. Quem come do meu feijão ou do meu pirão, prova do meu cinturão. Se está na minha casa, é minha autoridade. O senhor quer me obrigar a ter sua fé? Ô filha, quando você pagar sua luz, sua água, seu aluguel, seu condomínio, tenha a fé que você quiser. Na minha casa, você vai amar e obedecer o meu Deus. Teve umas pessoas que não deu amém, não. Problema não. Estou nem preocupado. Até porque, se você não usar esse critério da autoridade da Bíblia na sua casa, o problema será inteiramente. Mas, pastor, o senhor acredita que a Bíblia é até para isso? Para tudo, irmãos. Para tudo. Nós estamos vivendo essa erosão da autoridade. Preste atenção. Em lugar de adaptar a vida do homem à Escritura, nós recentemente ouvimos um famoso pastor em São Paulo dizer que quer atualizar a Bíblia porque ele não entende como é que um pai pode mandar um filho para o inferno. Eu digo, pronto, compre um ar-condicionado e resfrie aquela porcaria. Mande um frigobar para lá, para o cabo ir para o inferno tomando uma coquinha gelada. Tome tento, irmão. Não, eu quero atualizar a Bíblia para os gays poderem ir para o céu. Pronto, virou São Pedro agora, é o chaveiro do céu, entra quem ele quer. Para. Se a Bíblia diz que sim, se a Bíblia diz que não. Ficou claro? Nós não podemos moldar a Bíblia à nossa vontade, porque só a Escritura está dizendo que não é assim, só a Escritura está dizendo que é assim. Vai ser engraçada essa cena. Assim. Não é eu manipulando a Bíblia, é ela guiando a minha conduta, guiando minha mente, guiando meu coração. Só a Escritura. A verdade bíblica é indispensável. Sem ela, você não vai chegar no céu. É por isso que a declaração de Cambridge diz que a igreja deve reafirmar a Escritura inerrante como fonte única de revelação divina escrita, única para constranger a consciência, e sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação. A Bíblia é autossuficiente, ela não precisa de ninguém. Se uma pessoa descrente pregar a Bíblia e ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, a não ser que o Espírito Santo não a convença, ela vai saber de tudo o que é necessário para a salvação. Por outro lado, nós devemos, enquanto igreja, negar, irmão, qualquer credo, concílio, tradição, indivíduo, apóstolo, bispo, vice-deus, tem um bocado por aí, que possa constranger nossa consciência,
que o Espírito Santo fale independentemente da Bíblia. Aqui eu vou ter que respirar para dizer a vocês o seguinte: eu creio no dom de profecia, você crê no dom de profecia, mas quando a conduta do profeta, a fala do profeta está indo frontalmente contrária às Escrituras, esse profeta tem que ser ignorado, tem que ser chamado a atenção, tem que ser disciplinado. Pastor, o que o senhor está dizendo aqui é para a gente não crer no... Não, o dom é real, não dá para descrer do dom, não. Não tem errorex para apagar a Bíblia, não, você tem que crer. Por outro lado, nós temos um problema na questão de Cristo. O solo Cristo está sendo atacado porque, à medida que a fé evangélica se secularizou, seus interesses se confundiram com os da cultura. Eu brincava muito com os meninos quando estava dando aula no seminário aqui, e dizia, nós temos que tomar cuidado com essa pretificação de igreja. Porque a pretificação da igreja tem uma razão espúria. Qual é? É porque fica mais fácil para iluminar e aparecer mais bonito no YouTube. Aí eu me pergunto, o YouTube foi uma ferramenta extraordinária na época lá da Covid, eu reconheço isso. Mas, irmãos, o culto não é feito para o YouTube. O culto tem dono. O culto tem motivo. Aí eu fico pensando, e se um dia faltar energia na igreja? E se um dia não tiver internet? Está tudo aqui bonitinho, energia, ar-condicionado. Alguém diz assim, olha pastor, passou um caminhão, cortou os cabos, estamos sem internet. Vai deixar de ter culto? Não. Porque o nosso alvo não é a transmissão do YouTube. Nosso alvo é glorificar, adorar, exaltar aquele que está sentado no trono. Por isso, nós precisamos reafirmar que a nossa salvação, ela é realizada unicamente pela obra mediadora de Cristo. Sua vida sem pecado e sua obra expiatória são suficientes para a nossa salvação. Eu não preciso de nada mais do que isso. Eu preciso fazer o que Paulo fala em Romanos: confessar com a minha boca e crer com o meu coração. Ou seja, eu preciso dizer a todo mundo que eu creio e preciso viver como eu creio. Eu venho para a igreja porque é aqui que os santos devem estar. Eu venho para a igreja porque é aqui que os crentes devem estar. Eu venho para a igreja porque eu não posso sozinho receber nada. O dedo não se cura. Levei um corte no dedo, vou arrancar essa porcaria para ele se curar. Se você arranca o dedo para ele se curar, ele vai apodrecer. Não se desigreje porque sua alma está ferida. Minha alma está ferida, pastor, porque fizeram uma coisa horrorosa. E eu não admito que um crente faça assim. Irmão, o crente está no mesmo processo de santificação de tu, irmão. Às vezes o problema é só que o teu pecado não ataca os outros na igreja, mas é feito escondido. Por isso que nós negamos outra coisa, seja Cristo. Outra ação, que não seja, outra coisa que não seja a obra de Cristo. Negamos que o Evangelho seja pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada. Escute, está pregando, é bonitinho, é famosinho, é esse pregador bonito que prega com a calça bem apertadinha, com o tornozelo de fora, uma barba que a turma bota óleo de peroba, óleo babaçu, banha de carneiro, a barba bonita, bota até glitter na barba, olha, coisa linda. Mas se esse indivíduo não estiver pregando a obra de Cristo na cruz do Calvário, não é evangelho. Mas está fazendo milagre, se não tem cruz, não tem evangelho. Aqui, olha. E vazia, viu? Porque o nosso Cristo não está na cruz, não. A cruz está vazia. A matemática da salvação, conhece? A cruz está vazia. O túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. Somente Cristo.
Somente a graça. Milagres, prodígios, sinais. A confiança desmedida de que o que eu faço vai me levar para o céu. Não há absolutamente nada que você faça que leve você ao céu. Por quê, pastor? Pela graça sois salvos. Mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ninguém aqui é salvo pelo que fez. Todos aqui são salvos pela obra que Cristo realizou no Calvário. E não fosse Cristo, você estava na sarjeta, você estava na lama. Ah, mas eu tenho posses. Ainda estaria rico, dormindo no melhor quarto, no melhor apartamento e na lama. Mas agora você tem Cristo. Dorme num quarto que o ventilador faz mais zoada do que os mosquitos. E pedindo a Deus que Ele não quebre, porque se quebrar nesse calor, você vai ter que dormir na rua. Mas deita e dorme tranquilamente. Porque sabe do seguinte: não foi o que eu fiz para ser salvo, foi o que Cristo fez por mim. Sabe por quê, irmãos? A graça de Deus em Cristo, ela não é necessária, ela é a única forma do homem chegar a Deus. Por isso a igreja deve reafirmar que na salvação nós somos resgatados da ira de Deus unicamente pela sua graça. E deve a igreja também negar que a salvação seja, em qualquer sentido, uma obra humana. Não é. Crer de fato é sua responsabilidade, mas salvar é uma obra de Deus. Ah, eu me salvei. Salvou não. Você foi salvo. Mas se tudo isso está acontecendo, nós temos um problema. Se em vez de pregar o evangelho, nós estamos encontrando um coach pregando técnicas de psicologia e às vezes uma psicologia barata, pregando sobre... Qual é o tema que eles falam? Eu vou lembrar. Querido, você precisa lembrar que para atingir o propósito, você tem que acreditar no processo. Aí eu disse, pronto. Olhei assim, eu digo, eu não estou ouvindo isso não. Sabe o que isso foi me lembrou? Me lembrou aquele ministério de louvor chamado Titãs, que cantava um hino e dizia assim: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Ei, pastor, o ministério de louvor dispensa, faça isso não. É para vocês rirem. Eu não tenho que confiar no processo. Eu tenho que confiar em Deus, que a Bíblia diz que é capitão da nossa salvação. Então a minha fé não é no processo. Eu não estou como a música dos Titãs, que o acaso vai me proteger. Eu estou protegido em Cristo, abrigado na sombra do Altíssimo. Por isso nós rejeitamos. Por esse motivo nós rejeitamos. Primeiro, reafirmamos que o homem só pode ser justificado pela fé. Somente pela fé. Que essa fé é o meio para que a graça tenha efeito em nós, por causa de Cristo. Na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada como o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Você só pode receber, presta atenção, justificação é um processo jurídico, tá? O que é a justificação? Você foi lá no juiz, vou usar um termo melhor, você vai fazer um concurso. E aí esse concurso existe
prova, um documento que você está limpo, chamado de nada consta. Ou o documento lá de protesto, que você não foi protestado. Aí você vai no cartório de protesto, pede lá o seu documento e leva para o concurso, para saber que seu nome está limpo. Justificação pela fé é quando Deus redige uma súmula dizendo que não só você é inocente, mas mais do que inocente, você é justo. Por quê? Porque alguém levou os seus pecados sobre ele. Conhece essa história? Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu fui justificado, porque um inocente pagou o preço por mim. Deixa eu alegrar o coração de vocês que gostam de literatura. A metáfora é a seguinte: 4 irmãos entram dentro de um guarda-roupa, vão para outro mundo. Lá eles conhecem um leão. Um dos primos, atrás de uma comida boa, um dos irmãos, atrás de uma comida boa, vai lá e faz um pacto com a feiticeira branca. Não valia nada, bonitinha, falava fino, parece um herege. Fala bonitinho, de jeito que todo mundo gosta. O leão, então, sabendo que aquele rapaz estava perdido, vai e entrega a vida para ele. E o diálogo do leão com a feiticeira é fantástico. Você vai ter que morrer, porque afinal de contas, ele é culpado, e se você der sua vida... Aí o leão dá um rugido para ele e diz assim: não me ensine a magia antiga. Eu estava lá quando ela foi feita. E aí ele vai e morre. 2 irmãs ficam esperando, desesperadas, aflitas, o leão morreu. Até que elas em algum momento escutam a mesa de sacrifício quebrar no meio. E quando o sol nasce lá pelo portal, o leão que estava sem juba, ferido e machucado, aparece com a sua juba restaurada, sem feridas, sem marcas, vivo. Coisa linda. Aí a irmã mais nova, que chamava Lúcia, diz assim: nós vimos você morrer. Eu sei. Nós vimos você morrer, eu sei, mas tem uma coisa que a feiticeira branca não sabe. O quê? É que quando uma vítima inocente vai para a mesa do sacrifício, o sacrifício perde seu efeito e a mesa se quebra. Eu estou citando as Crônicas de Nárnia, o leão, a feiticeira e o guarda-roupa. Mas eu poderia citar para você outro texto. Quando no século I Paulo escreveu assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, mas tragada foi a morte na vitória. E conclui dizendo: graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a nossa fé. O local de sacrifício perdeu a força e nós estamos livres. E tudo isso acontece por um único motivo. Como eu comecei, vou terminar. Para que no final de tudo, Deus seja louvado. Esse evangelho falso que estão tentando pregar na igreja, ele é contrário ao que a Bíblia ensina. Mas, meus irmãos e irmãs, quando a Bíblia perde a autoridade, quando Cristo não é mais suficiente, quando a graça não é mais suficiente, quando a fé está distorcida, significa dizer que nossos interesses substituíram os interesses de Deus. Por isso que os nossos hinos são tão antropocêntricos. Por isso que os nossos sermões são tão antropocêntricos.
Por isso que a nossa pregação é tão antropocêntrica. Por isso que a igreja vive fazendo cultos para agradar os homens. Mas a igreja precisa reafirmar nessa manhã que como a salvação é de Deus, como a fé vem de Deus, como a palavra é de Deus, como Cristo é a saída de Deus para o nosso pecado, nós devemos dar a Ele glória para sempre. Devemos viver nossa vida inteiramente para Ele, perante a face de Deus, sobre a autoridade de Deus, para a glória dEle somente. E, portanto, precisamos terminar esse momento negando qualquer modelo de vida que não glorifique a Deus em sua essência. Eu acho que eu posso resumir tudo isso que eu disse num único fato bíblico. Nós estamos em Romanos, o apóstolo Paulo está falando sobre salvação. E depois de falar sobre salvação, ele faz 5 perguntas que estão entre os versículos 31 e 35. A primeira pergunta é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Pergunta retórica, não tem resposta. A segunda pergunta é: se Ele não poupou seu próprio filho, não nos daria com Ele também todas as coisas? Não tem resposta, pergunta retórica, é para você refletir, porque não tem resposta. Terceira pergunta: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? A razão dessa pergunta é Ele que nos justifica? Se Ele nos tornou justo, quem vai tentar acusação contra nós? Aí ele pergunta: e se Ele vos justificou? A quarta pergunta: quem vos condenará? Então, temos uma lógica aqui. Se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Se Deus em Cristo nos deu todas as coisas, nós somos ricos. Se ninguém pode nos acusar, nós somos justificados. Se ninguém tentará acusação contra nós, o texto vai dizer, porque foi Ele que morreu por eles. Então, vem a última pergunta que responde todas as 4. Se tudo isso é real, e é real, porque tudo isso é real, então nós só podemos chegar a uma conclusão com uma única pergunta. Se tudo isso que Paulo disse aqui, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele deu seu único filho, não nos dará todas as coisas. Se ninguém tentará acusação contra os eleitos de Deus, ninguém condenará os santos do Senhor. Então Paulo faz uma última pergunta: se tudo isso aqui é real, quem nos separará do amor de Deus? Aí Paulo começa uma canção: será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Porque como está escrito, nós somos entregues como ovelhas ao matadouro todos os dias. Mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Por este motivo, olha como é que Paulo conclui a glória de Deus aqui: por este motivo eu estou bem certo. Aí Paulo começa tudo de novo: nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, ou qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a única forma que eu posso terminar essa palestra é como Johann Sebastian Bach terminava suas partituras: Soli Deo Glória. Somente a Deus seja dada toda a glória. Amém. Muito obrigado. Amém, amados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Que bênção que a nossa igreja está esse mês experimentando, esses homens de Deus trazendo um assunto tão importante para a nossa igreja, que é a reforma, e que você possa, através dessas palestras, incendiar o seu coração, porque tudo que é falado aqui
né, é uma centelha daquilo que nós conhecemos a respeito da reforma. E eu louvo a Deus pela vida do reverendo Samuel Alves, pelo seu pai que está conosco também nessa manhã. Que Deus abençoe. Vamos convidar outras vezes. Nós teremos simpósios para um ano, irmãos. Teremos jornadas teológicas aqui, porque a nossa intenção realmente é que você conheça a palavra, conheça a sua história e possa aprender cada dia mais. Em falar em jornada teológica, o nosso seminário começa amanhã, uma jornada teológica, segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então,